Olá pessoal, eu sou Márcia Borges, estou aqui com a colega Ivana Caldas e Sandra Rangel, somos da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, do curso de Licenciatura em Biologia, e nossa aula hoje é da Unidade de Ligações e Reações Químicas, proposta pela professora Julieta Rangel. Iremos discutir um pouco sobre ligações químicas, a ligação iônica, covalente, a covalente apolar e apolar, a geometria molecular e também sobre reações químicas. Vamos lá. Alguém sabe me responder por que os átomos se ligam? Então, para ficarem mais estáveis, ou seja, para atingir a regra do octeto. Então, por isso, os átomos, eles precisam se ligar, né? E alguém lembra sobre a regra do octeto? O que é que estabelece a regra? Então, a regra do octeto, ela fala que todo átomo, para ele ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. E para isso, é importante a gente estar sempre recorrendo à tabela periódica, né? Porque o grupo a qual o átomo pertence indica quantos elétrons ele tem na última camada. E assim, a gente vai abordar inicialmente sobre as ligações químicas, ligação iônica e a ligação covalente. A ligação iônica, ela ocorre quando ganha ou perde elétron. Já a ligação covalente, ela existe o compartilhamento de elétrons, né? Então, vamos detalhar um pouquinho sobre ligação iônica. A ligação iônica, ela é realizada entre íons. O que é isso? Íons, eles têm o cátions, que tem uma carga positiva, e os ânions, que possui carga negativa. Envolve doação e recebimento de elétrons para alcançar o octeto, que a gente falou da regrinha do octeto, que precisa ter 8 camadas, né? Ou 8 elétrons para completar a camada de valência, né? E ocorre entre metal e metal mais o hidrogênio. Por quê? Porque o metal, ele tem tendência a doar elétrons. E o ametal, a tendência é receber os elétrons, né? Eu trouxe para vocês um exemplo de ligação iônica. A gente pegou o elemento sódio e o bromo. Indo lá para a tabela periódica, lembra que eu falei que a gente sempre vai ter que recorrer à tabela periódica? Lá a gente encontra o sódio no grupo 1A e o bromo no grupo 7A, né? Dessa forma, distribuindo aqui, o sódio, ele possui 1 elétron e o bromo, ele possui 7 elétrons. Para a gente alcançar aquela regrinha do octeto de possuir 8 elétrons, fica mais fácil para o sódio ele doar o elétron ao bromo, porque ele possui apenas 1 elétron. Então, o bromo, ele ganha, né, 1 elétron, porque ele já tem 7. Então, fica mais fácil para ele ganhar 1 elétron para completar os 8 da regrinha do octeto, né? Vamos lá, continuando aqui no painel, eu trouxe a ligação covalente. E a gente falou antes, né, que na ligação covalente ocorre o compartilhamento dos elétrons, né? Então, envolve o compartilhamento de elétrons, ou seja, a formação de pares eletrônicos comuns aos átomos, né? E ocorre entre ametal mais ametal, hidrogênio mais ametal e compostos orgânicos. O átomo, ele possui 6 elétrons. O que é que ele precisa? Cada um ele precisa de 8, não é assim? Então, aqui eles podem compartilhar. Cada um, a gente faz essa regrinha, e cada um vai compartilhar 2 elétrons. Se a gente contar
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2, 7, 8. Ele vai possuir 8 elétrons. A mesma forma de cá. A gente contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ter um compartilhamento igual. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de ligação covalente, né? A ligação entre dois átomos de oxigênio, onde eles têm 6 elétrons cada, né? Na sua última camada, precisando completar as 8. E aí, a gente fez essa distribuição, né? Para ficar de acordo ao que estabelece a regra do octeto, né? Onde cada um ele precisa ter os 8 elétrons na última camada. Portanto, eles compartilharam 2 elétrons cada para cada um completar os 8 elétrons, tá? E agora a gente vai falar sobre a ligação, os tipos de ligação covalente, sabendo que existe o polar e a ligação covalente apolar. Vamos ver o que diferenciam cada uma delas. Então, a ligação covalente apolar é o que aconteceu no exemplo anterior, né? Onde houve um compartilhamento igual dos elétrons, né? Cada átomo compartilhou 2 elétrons. Então, a gente diz que é uma ligação apolar, onde o compartilhamento ele é igual, né? Em ambos os átomos. E quando esse compartilhamento é desigual, a gente chama de polar, né? É um compartilhamento desigual entre os átomos. Então, dando continuidade, a gente vai falar um pouco agora sobre geometria molecular, né? E o que é geometria molecular? Ela explica como estão dispostos os átomos dentro da molécula, né? De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons ligantes e não ligantes ao redor de um átomo são orientados no espaço de maneira que o ângulo de ligação entre eles seja o maior possível, para assim minimizar as repulsões intereletrônicas, a fim de formar um arranjo mais estável, né? A geometria espacial de uma molécula dependerá do número de pares de elétrons ligantes e não ligantes do átomo central. Vou demonstrar agora para vocês alguns tipos de geometria molecular para a gente entender melhor. Então, eu tenho aqui para vocês imagens, né, de geometria molecular, onde os átomos eles tendem a ficar numa posição mais espaçada e esparramada possível, e assim conseguem adquirir estabilidade. As geometrias moleculares são linear, aqui vocês estão vendo aí a primeira em cima, onde forma um ângulo de 180 graus, e são para moléculas diatômicas, ou seja, com 2 átomos polar e apolar. E para moléculas triatômicas, com 3 átomos. Temos aí também a angular, onde forma um ângulo, né, de 109 graus por 28, para moléculas triatômicas, com sobra de elétrons polares. Tem a trigonal, planar, para moléculas tetratômicas, sem sobra de elétrons, e são apolares. A piramidal, para moléculas tetratômicas, com sobra de um par de elétrons, elas são polares. E a tetraédrica, que são para moléculas pentatômicas, com átomo central, e são apolares. Então, pessoal, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. E termino com essa frase: se o caminho está difícil, é porque você está no caminho certo, né? Vamos confiar que tudo dará certo. Um grande abraço. Eu vou estar falando
falando das reações químicas. O que são reações químicas? A reação química é uma transformação ou fenômeno químico que ocorre quando a natureza ou a composição da matéria é alterada. Nesse caso, as partículas iniciais, que podem ser moléculas, aglomerados iônicos, átomos ou íons, são como desmontadas e seus átomos se rearranjam montando novas moléculas. Pode ser aglomerado, átomos ou íons. E surge nova substância, que denominamos de reações químicas. Imagine que um palito de fósforo aceso, aproximemos do álcool etílico. Sabemos o que vai acontecer. O álcool começará a queimar, e isso vai se dar uma reação química. Nas equações químicas, as substâncias iniciais são chamadas de reagente e as finais de produtos. As reações são representadas por meio de equações químicas que sofrem a seguinte estrutura geral. Eu tenho um reagente e tenho um produto. Considerando o exemplo que eu dei anterior sobre o palito de fósforo e o álcool etílico, eu vou ter aqui um exemplo por meio de dois modelos, o modelo de Dalton. E eu tenho aqui o etanol mais o gás oxigênio, que vai se transformar e dar origem ao dióxido de carbono e à água. Eu tenho o modelo de Dalton, no qual ele mostra as moléculas de carbono, o hidrogênio, que vão se transformar e originar uma outra substância compondo oxigênio. Existem vários tipos de reações químicas, que podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Mas os principais estudados químicos são as reações inorgânicas e as reações orgânicas. Nas reações inorgânicas, costuma ser classificada de acordo com o número de substâncias formadas, números de reagente e presenças ou não de substância simples e composta. São 4 os principais tipos de reação inorgânica. Eu tenho a reação de síntese e adição, reação de composição ou análise, reação de simples troca ou deslocamento ou oxirredução, reação de dupla troca ou metátese. Na reação da síntese de adição, são aquelas em que 2 ou mais reagentes unem-se para formar um único produto. Então, eu tenho aqui o reagente A e o reagente B. Esses dois reagentes, irão se transformar, formando-se em um único produto. Que no caso, reagente A mais reagente B vão se transformar, formando um produto A e B. Eu tenho outro exemplo também aqui com o carbono, no caso, mais o O2, que vão se transformar e formar um único produto, o CO2. Tenho também a reação da composição ou análise, que é o contrário da reação de síntese ou adição. Nesse caso da reação da decomposição, ele é uma substância composta, compondo 2 ou mais substâncias. Eu tenho o produto A mais B, que vai se transformar, formando em um produto A e um produto B. Logo após, eu tenho a reação simples, troca ou deslocamento de redução, que vai passar, eu tenho 2 reagente A e D, mais o reagente B e C, que vai passar a se transformar e formar 2 produtos compostos, o A mais C e o B mais D. Tenho também alguns outros exemplos, como por exemplo aqui eu tenho o Ca mais o O2, mais o Al2 e o SO4, que vai se transformar e passar a ser 2Al, CO2, 3 mais CaSO4.
caso das reações orgânicas, eu tenho 3 reações, né? A reação de adição, a reação de substituição e a reação de eliminação. Na reação de adição é um processo químico em que átomos de uma substância inorgânica são acrescentados a uma molécula orgânica, a qual deve ser apresentar obrigatoriamente uma das seguintes características. Eu tenho a estrutura aberta, né, ligação simples, a estrutura saturada, ligação simples ou sigma, e a estrutura fechada insaturada aromática. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma ligação, né, simples, uma cadeia aberta com uma ligação dupla. Já no caso da reação e substituição, são processos químicos em que uma substância inorgânica é colocada em um mesmo meio, ou seja, recipiente, que uma substância, tendo como resultado a substância diferente, né? Uma orgânica e a outra inorgânica, que vai depender também da quantidade de carbono do reagente. Né? O princípio básico da reação em substância é a troca mútua de um componente entre os reagentes. Então aqui eu tenho, né, uma reação de substituição, no qual, né, temos os compostos aqui em cima, né, que vão reagir e formar uma nova ligação, né, ou equação química. E por fim, eu tenho a reação de eliminação, que são reações em que ocorre a eliminação de átomos ou grupos de átomos de moléculas no processo inverso às reações de eliminação. As principais reações desse tipo são constituídas pela perda de 2 átomos ou grupos adjacentes, formando uma ligação dupla na estrutura. Então, eu tenho aqui, né, uma ligação dupla, né? No caso, a eliminação de 2 hidrogênio e uma ligação dupla. Bem, né? Esse foi, né, nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido compreender um pouco, né, do que são reações químicas. Tchau!